Há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, ocorreu a extinção dos dinossauros. É amplamente conhecido que isso aconteceu devido a uma catástrofe global. Porém, o que ocorreu imediatamente após esse evento de extinção em massa despertou minha curiosidade. Decidi voltar no tempo e testemunhar por conta própria. Descobri que tudo era completamente diferente do que normalmente imaginamos. Vamos explorar um planeta onde os seres humanos nunca puseram os pés, um planeta que quase foi destruído por um impacto de meteoro. Você descobrirá quais eram os antigos habitantes da Terra que morreram instantaneamente e verá quem conseguiu sobreviver. Também aprenderá sobre as mudanças climáticas que tiveram que enfrentar e como a Terra se recuperou dessa monstruosa catástrofe. Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades Aleatórias. Este conteúdo foi feito com muito carinho, então se gostou até aqui, deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações contínuas. No final da Era Mesozoica, um enorme asteroide ou cometa colidiu com a Terra. Os cientistas ainda estão debatendo sobre esse evento. O diâmetro desse corpo celeste variava de 11 a 80 quilômetros, ou seja, de 7 a 50 milhas em média. Poderia ter sido do tamanho da cidade de Washington, nos Estados Unidos. Quando uma extremidade do asteroide atingiu o solo, a outra extremidade ainda se elevava acima da zona de voo de um Boeing 747. Essa colisão não poderia passar despercebida e deixou para trás uma gigantesca cratera que cobria metade do Golfo do México. Não é surpreendente que a cratera tenha um diâmetro de 150 km ou 93 milhas, e uma profundidade de cerca de 20 km ou 12 milhas. Essa não foi a primeira colisão entre nosso planeta e um corpo celeste, mas certamente se tornou uma das maiores do mundo. O impacto causou mega-tsunamis com uma altura de mais de 100 metros ou 330 pés, atingindo a região do Texas até a Flórida. Outras fontes indicam uma altura de 300 metros ou 985 pés, que é equivalente à altura da Torre Eiffel. Alguns afirmam que a primeira onda chegou a atingir uma altura de 1,5 km, o que equivale a 5 vezes a altura da Torre Eiffel. O asteroide deslocou tanta água do oceano que ondas enormes quebraram nas costas por 10 horas. A explosão que ocorreu quando o corpo celeste caiu foi cerca de 100 milhões de vezes mais poderosa do que a famosa bomba termonuclear Tsar. Florestas localizadas a milhares de quilômetros ou centenas de milhas foram destruídas em apenas um segundo. Alguns cientistas acreditam que a explosão foi equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT, o suficiente para devastar as áreas costeiras e causar terremotos de magnitude 12, bem como deslizamentos de terra que se estenderam até a Argentina. Esses deslizamentos, por sua vez, provocaram novos tsunamis, criando uma verdadeira cadeia de horrores impossível de sobreviver, caso você se encontrasse em seu caminho. No entanto, esse foi apenas o começo do desastre. A energia com a qual o asteroide atingiu a Terra foi suficiente para incendiar a paisagem em um raio de 1.500 quilômetros ou 930 milhas, levando à morte de enormes dinossauros como o Diplodocus. Aqueles que não foram atingidos pela explosão ou pelo fogo foram arrastados pela onda, enquanto minúsculas partículas de rocha e outros fragmentos foram lançados ao ar. Geólogos posteriores encontraram esses fragmentos em todo o mundo, pois, após serem lançados, aproximadamente 40 minutos depois, as partículas começaram a cair rapidamente, parecendo gotas de vidro quente. Sua energia cinética equivalia a 20 milhões de megatons de TNT, e toda essa energia foi convertida em calor. A cada queda, essas partículas se transformavam em lâmpadas incandescentes, e juntas rapidamente aqueciam a atmosfera. A Terra tornou-se um verdadeiro inferno. A grande maioria dos dinossauros e muitos outros organismos terrestres que estavam na área afetada, depois de escapar de um tsunami ou terremoto, provavelmente morreram após algumas horas de calor intenso. O planeta, anteriormente coberto por florestas, pegou fogo quase instantaneamente. Cerca de 75% dos seres vivos foram destruídos, incluindo qualquer mamífero com peso superior a 25 quilos ou 55 libras. A chuva ácida oxidou metade dos oceanos do planeta, resultando na morte imediata ou dentro de algumas horas de muitas espécies marinhas. A fuligem proveniente dos incêndios, combinada com a poeira do impacto, bloqueou os raios solares. A Terra ficou privada de luz solar por cerca de um ano, o que afetou significativamente o clima. No final, algumas das plantas que conseguiram sobreviver ao impacto também morreram. Após a devastação, alguns grandes herbívoros conseguiram sobreviver milagrosamente.
Os ecossistemas aquáticos também foram destruídos, mas não completamente. Por exemplo, tartarugas e os ancestrais dos crocodilos conseguiram sobreviver. Alguns pesquisadores chamaram o ambiente da época de lunar, desolado e estéril. Era quase impossível sobreviver nessas condições. No entanto, a vida em nosso planeta não parou. Embora todos os grandes animais tenham morrido, aqueles que permaneceram começaram a repovoar a Terra. Os foraminíferos foram os primeiros a se recuperar. Eles são organismos unicelulares que surgiram na cratera alguns anos após o impacto. Em seguida, as samambaias ressurgiram e, em apenas um milênio, conseguiram se expandir e ocupar quase todo o espaço que restou. No entanto, os grandes mamíferos enfrentaram condições diferentes. Não havia comida suficiente, então apenas animais pequenos, pesando até 600 gramas, vagavam entre as samambaias. Havia apenas algumas plantas com flores e sementes nutritivas no mundo. Após 100 mil anos, os mamíferos voltaram a crescer, atingindo o tamanho de um guaxinim. As samambaias foram substituídas por palmeiras nas florestas, proporcionando mais comida. Gradualmente, o mundo estava voltando ao normal. 200 mil anos depois, ocorreu o período chamado de tortas de nozes, indicando que havia uma comida mais nutritiva para os mamíferos. A diversidade de espécies aumentou cerca de 3 vezes, e os maiores indivíduos atingiram 25 quilos. Os mamíferos antigos eram 100 vezes mais pesados do que seus ancestrais que viviam entre as samambaias. Passaram-se menos de 1 milhão de anos para essas mudanças ocorrerem, o que pode parecer muito tempo para um ser humano, mas na evolução é um período breve. Enquanto isso, os oceanos se recuperavam mais lentamente, levando cerca de 3 milhões de anos para o fluxo de material orgânico retornar e novas espécies ocuparem os nichos ecológicos vazios. Os paleontólogos consideram as aves como alguns dos poucos dinossauros sobreviventes. Seus parentes não aviários morreram, mas uma pequena parte dos lagartos ainda estava adaptada, provavelmente devido à sua capacidade de mergulhar, nadar ou buscar abrigo na água e nos pântanos. Com o tempo, a vida na Terra retornou ao normal. A evolução levou ao surgimento dos humanos, o que não teria ocorrido sem o impacto do asteroide na Terra. Podemos dizer que foi um gatilho para a evolução humana. No entanto, o que aconteceria se um desastre semelhante acontecesse novamente? Bem, já podemos ter uma ideia aproximada. Certamente a maioria da humanidade não sobreviveria a um novo ataque espacial, mas nosso planeta certamente se recuperaria. A vida continua, mesmo que estejamos falando de eventos que ocorreram dezenas de milhões de anos atrás. Se você gostou de saber um pouco sobre a quase extinção da Terra, compartilhe este vídeo com seus amigos e nos deixe um like. Ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas atualizações.